felicidade é um problema individual. Eu sou a Franciele e este é o Hora da Coruja. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Hora da Coruja. Hoje estamos aqui com o Paulo novamente, né, Paulo? Você que não desgruda aqui do nosso Hora da Coruja. E eu fiquei espantadíssimo com a sua frase. Sua frase me pegou de surpresa. Gostou da frase? Felicidade é uma coisa individual. É um não problema sabia individual. E estamos aqui com o psicólogo Tiago Matos, que é nosso amigo. Está sempre com a gente no nosso grupo de estudos, conversando sobre subjetividade, conversando sobre filosofia, psicologia e assuntos do cotidiano, como estávamos conversando agora há pouco, antes de entrar no programa. Então, Tiago, como é que estão as coisas? Tudo bom, Paulo e Fran? Tudo jóia. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre subjetividade, pegando essa frase que é do Freud, né, que a felicidade é um problema individual. Eu queria começar perguntando primeiro o que é a subjetividade, né, para a gente poder entender um pouco. E a subjetividade é algo, realmente um problema só nosso, é algo só nosso, ou a subjetividade só existe enquanto sociedade? Sei. Não, eu não sei o que os psicólogos pensam disso. Quer dizer, de vez em quando eu fico sabendo o que eles pensam disso, né? Mas, assim, filosoficamente, sujeito em filosofia era alguma coisa para os gregos que não tinha a ver conosco. Quer dizer, indivíduo é uma coisa, sujeito era outro. Uhum. Né? A palavra sujeito, quando você já pega no latim, ela é o subjecti. Né? E o subjecti é aquilo que subjaz, é aquilo que está de fundo, que está como terra, como chão. Né? E o object é o que vem sobre o sujeito. Né? Então tem essa relação, que é uma relação muito mais gramatical do que propriamente uma relação entre uma palavra e um indivíduo, principalmente um indivíduo humano. É na modernidade que essas coisas passam a confluir. Né? Sujeito passa a ser o homem indivíduo. Né? Na filosofia você tem essa história da filosofia contando isso. Né? Agora, a psicologia acho que não, né? A psicologia já toma o sujeito como indivíduo, né? Já toma o vocabulário moderno, né, Tiago? Não sei. A psicologia vai entender a subjetividade de várias formas, né? Você tem muitas perspectivas, né? Muitas linhas teóricas entendendo a subjetividade como algo interno ao sujeito, né? Uhum. Algo interno ao sujeito. E que acaba sendo um retorno sobre si mesmo, essa formulação, né? Mas você tem também pesquisas, principalmente inspiradas no Foucault, Nietzsche também, que vão questionar a história do sujeito, né? E vão descentrar o sujeito e a subjetividade de uma interioridade. Vão ser pensado mais como subjetivações. Ou então, dizendo de outra forma, subjetividade como modos de ser, de estar e de sentir. O que também é visto dessa forma para as outras linhas, mas não como um processo inerente à pessoa, né? Um pensamento que vem a partir de si mesmo, uma emoção que vem a partir de si mesmo, ou um comportamento que vem a partir de si mesmo. Uhum. Mas esse si mesmo, ele é uma construção, né, entendido como uma construção cultural, uma construção histórica. E mais recente, né? Isso porque, é recente. Então, acho que o que eu entendo mais ou menos sobre essa questão da subjetividade é quando eu vejo a gente não atribui subjetividade aos gregos, né, os gregos antigos, por exemplo, porque existia a sociedade grega era o sujeito, quer dizer, o que acontecia com aquela sociedade era o que estava acontecendo com ele. Se a sociedade grega ia bem, o grego, o cidadão, estava bem. Se ia mal, ele, grego, cidadão, ia mal. E a gente não tem muito isso, quer dizer... nem cabe, né? A palavra sujeito, a gente imputa, né? Isso, a gente imputa isso aos gregos, realmente nem caberia, né? A eles isso, quer dizer, mas o que não acontece com a gente? Vamos supor, a gente mora aqui em São Paulo, está acontecendo ataque do PCC, digamos, vou ficar na minha casa, estou um pouco me fudendo, isso não vai dizer se eu sou uma pessoa feliz ou não por causa disso, né? Quer dizer, não tem uma relação, uma ligação como existia na antiguidade grega. Por isso que eu estranhei a frase, né?
Quer dizer, a felicidade é uma questão individual, né? Porque como a filosofia tem um pé na Grécia muito forte, a felicidade sempre, para o filósofo, por mais que ele mude, né, ela sempre vai ser alguma coisa com um pezinho na eudaimonia, na ideia de prosperidade conjunta. Né? A cidade e os Zeus, as pessoas, conjuntamente prosperam. Essa que é a ideia de eudaimonia, né? A ideia de felicidade grega. Né? Enquanto que para nós é isso aí, né? Quer dizer, você pode ir para um lado, o mundo ir para outro, que tudo bem, né? Eu acho interessante como os gregos, né? Como você vai estudar a subjetividade a partir dos gregos antigos, porque você vai pensar na cultura, vai pensar no ethos, né? Subjetividade como um modo de ser que não é daquela pessoa, mas é um modo de ser compartilhado. Uhum. E que deve ser compartilhado para a pessoa fazer parte. A pessoa deve corresponder àquilo para fazer parte daquela sociedade. Hoje em dia, como a Fran bem lembrou, pode estar acontecendo alguma coisa que algum problema nos costumes nos costumes sociais, naquilo que a sociedade acorda como sendo os seus valores, as suas leis, para ela viver bem, pode estar acontecendo algum problema em relação a isso, e nós estamos bem. Por quê? Porque o eu é visto como interioridade, né? Isso modernamente. Então, aí, nesse sentido, então, a frase que eu comecei o programa que é com relação ao Freud dizendo isso, então, que é uma questão interior, né? Mas você vê que tem até uma coisa estranha, que é você conseguir... Às vezes eu falo que o grego não tem a noção de subjetividade como nós a temos e tal. As pessoas estão tão imaginando que subjetividade é o eu, e subjetividade é sempre uma relação interna em relação à situação externa, né? Que elas não percebem que a própria noção de interno e externo já é moderna. Né? Realmente. O grego... A gente nem consegue pensar na forma antiga, a gente já pensa dessa nossa forma moderna. O Sócrates, quando ele quer colocar as questões de consciência, ele coloca em termos de uma outra pessoa que mora com ele. Né? Então, quando o outro dele, né? Esse processo nosso. O daimon seria? Não, o daimon é o terceiro. Então, o daimon é também uma forma disso, não, né? Veja só, o daimon para o Sócrates é uma terceira figura. Uma terceira figura externa a ele, é divino e não tem nada a ver com ele. Que talvez a gente poderia dizer uma consciência. Não, porque ele sabe muito bem que estar consciente é estar de bem com ele mesmo, mas esse ele mesmo, né, ele chama de um cara que mora com ele lá na casa dele. Então, quando ele encontra com o Hippias, por exemplo, é interessante esse encontro dele com o Hippias. Ele encontra com o Hippias e ele fala assim para o Hippias, olha, eu vou pedir para você explicar para mim uma série de coisas, né? E faz uma série de perguntas para o Hippias. E ele fala assim, olha, não é para mim essas perguntas, não. É para um outro cara, parente meu que mora lá, terrível, cabeça dura, então eu tenho que explicar para ele, tá? Né? Esse cara que mora comigo. Mas esse cara que mora comigo sou eu mesmo, né? Porque, na verdade, o que o Sócrates está dizendo é a seguinte coisa, é que a pior coisa do mundo é eu não estar em acordo comigo mesmo. Por quê? Porque vamos supor que eu tenha que dormir comigo mesmo, e esse si mesmo, né? Seja um ladrão. Aí eu vou ter que dormir com um ladrão? Aí fica duro, hein? Fica difícil, né? E se for um assassino, né? Então, essa concordância comigo mesmo, que para nós, né, é uma relação interna, para o Sócrates é uma relação que ele se refere a ela como sendo a de duas pessoas, né? O que seria interessante... E não é o daimon. O daimon é uma terceira figura que entra aí no meio dessa relação. Que é o que a gente fala que é mais ou menos uma terceira figura, que é como o grilo falante do Pinóquio, né? Mas aí o grilo falante do Pinóquio é o seguinte, né? Porque o grilo falante não tem uma terceira pessoa, né? Porque ele é vazio, né? Ele é um boneco, então aparece lá o outro que vai se interiorizar, né? Eu pesquiso subjetividade muito pela literatura, né? E nós podemos entender a subjetividade moderna, né, interiorizada na literatura, entendendo
Então a gente precisa falar de modernidade primeiro. O que é modernidade, né? Os processos econômicos, políticos e sociais, populacionais, que vão separando o lugar do trabalho, o lugar do lazer, vão separando os tempos, os espaços e os tempos, né? De atividades, e também o privado do público, né? Que essa é uma noção mais burguesa, mais moderna, né? Mas quando você pesquisa, você consegue ver, já na antiguidade grega, por exemplo, o surgimento dessa subjetividade? Eu vou dar um exemplo, como por exemplo, quando Sócrates foi condenado a tomar a cicuta, ele não tem outra possibilidade para ele que não de tomar a cicuta, porque a sociedade dele condenou, então ele vai obedecer aquilo, porque aquilo é o eu dele, a sociedade é o eu. Mas quando isso acontece pouco tempo depois com Aristóteles, o Aristóteles fala assim, olha, a Grécia já cometeu esse erro uma vez, aí matando Sócrates, não vou deixar acontecer isso de novo, não. E ele dá o pé da cidade, ele cai fora. Quer dizer, em pouco tempo parece que teve uma mudança. Eu creio que o cristianismo foi uma grande mudança, seria um grande marco, né, para a mudança da subjetividade. Mas eu começo a ver, eu não sei na literatura. Eu estou tentando ler alguns poemas gregos mais antigos e ainda não percebi nada disso. Mas parece que na filosofia já começa a despontar alguma coisa nesse sentido. Não sei, o que você acha? Assim, qual que foi a sua... Se você leu alguma coisa sobre... O Sócrates, ele apesar de não concordar, apesar de não se ver como culpado das alegações, ele reconhece a punição. Sim. Né? Porque para ele ele trabalhava dessa forma, né? A forma dele se ver era dessa forma. Tinha um eu dele, esse eu que não está dentro dele, né? Esse eu dele existe um eu dele que é social, que é objetivo, né? Na literatura, e aí você olhando na literatura brasileira, por exemplo, né, eu vejo uma diferença entre o Lima Barreto e o Machado de Assis, né? O Lima Barreto mais moderno e o Machado apontando mais para um pós-moderno, porque se você for pensar o Lima, pela história de vida do Lima Barreto, ele vai ver a nossa modernização. Ele vai viver a nossa modernização, vai ver a expulsão dos negros e mestiços das classes populares, né? Do centro da cidade, expulsão e envio para o subúrbio, para a subida dos morros, e junto com a cultura. E ele vai ser a literatura dele vai ser uma militância contra isso, né? Ele vai falar que o Brasil real está sendo escondido. O Brasil se esconde de si mesmo. Está sendo escondido nos subúrbios, e o sonho dele, isso não dito pela boca dele, mas você vê no livro Um Trecho de Fim de Policarpo Quaresma, Policarpo, uma história parecida com a do Lima, a família dele mudou-se para o subúrbio, mas o sonho do Policarpo era ter a cultura brasileira reconhecida, e ele até quer que o tupi seja a língua nacional. Né? Então, o que está operando aí é uma divisão, né, social para a nossa sociedade se modernizar. Ela fez isso, né, essa separação social de grupos, não grupos, ela definiu grupos a partir da separação, né, e um escritor que vai se colocar contra isso, um Lima. A referência dele é a da divisão, né? Existe uma identidade brasileira que foi escondida. Ele está ainda nessa referência da identidade, a subjetividade enquanto identidade. Agora, se você for pensar no... Ele está procurando uma identidade brasileira. Identidade brasileira. Ele está procurando o que seria o indivíduo sujeito brasileiro, é isso? O que define... É uma questão séria, né, no Brasil... no Brasil do século passado, né? O que definiu o Brasil? O que identificava o Brasil? Que cara tem o Brasil? Né? Uma coisa é o que cara tem o Brasil, depois outra coisa
O que é o brasileiro? O que é o brasileiro. Né? O que é o brasileiro. A chamada identidade nacional. Exato, a né? identidade nacional. E o Lima vai estar nessa referência ainda, dizendo, olha, o brasileiro é o negro, o brasileiro é aquele que tem a cultura, que pratica ainda hoje uma cultura que foi escondida, que é a cultura mais africana, né? Uhum. Agora, você vai ver no Machado de Assis, e muita gente acusa o Machado de Assis de não ser atento às questões da época dele, mas você pode entender o Machado de outra forma, como alguém que vai ver as repercussões psicológicas, né, subjetivas dos acontecimentos. Então, e a escrita dele acaba sendo uma crítica social, uma crítica também a essa integridade do subjetiva. Uma crítica social você vê, por exemplo, no Memórias Póstumas, né? O Brás Cubas foi um cara que passou a vida inteira, ele fala isso retrospectivamente, né? Almejando títulos, almejando posições melhores socialmente, e consegue até um certo destaque, mas ele morre sem título nenhum, né? O emplastro dele, o emplastro que ele criou, não foi muito bem sucedido, ele termina sem título nenhum. Então aí você começa a perceber que essa busca pode não levar a nada. E você vê também no Conto Espelho uma crítica social e também uma crítica a essa integridade subjetiva, crítica social. O Alferes, sem a farda, os traços dele, ele para ser alguém, ele precisa colocar a farda. Ele está sozinho em casa, não tem ninguém dizendo para ele, chamando ele de Alferes. Então, quem sou eu? Me falta essa parte da alma, né? O narrador fala que a alma é uma coisa de dentro para fora, são os pensamentos meus, mas também alguma coisa de fora para dentro. A alma é dupla. Me falta metade da minha laranja, falta essa alma que é de fora para dentro, se eu estou sozinho em casa. E ele verifica isso ao olhar no espelho, sem a farda do Alferes, que os traços dele estão se desfazendo. E aí você vê que o homem, ele sem esse social, né? Ele sem esse social que reconhece título de nobreza, ele se desfaz. Então, o que é essa subjetividade substancial? Não tem, né? Ele é uma coisa que se desfaz sem o feedback social. Então você começa a apontar para uma situação de sujeito que não tem uma substância, né? Um sujeito que precisa, que é mais problemático, né? E você vai ver uma crítica social também pela ideia de que você é uma parte importante do que você é o seu título, né? Não estou fazendo uma apologia ao não sucesso, não é isso, mas o caminho único, né? O caminho único da valorização da pessoa, né? O que faz a pessoa é aquilo, ter título de nobreza, que é complicado. O Machado aponta para um pós-moderno, né? E você hoje vê uma literatura que eu pesquiso muito, uma literatura que fala sobre como é que você estuda a subjetividade na literatura atual, né? Um Rubem Fonseca, né? Um Luiz Rufato, que eles falam de uma coisa que marca muito essa literatura. Você pode identificar um clima, né, que cobre essa literatura no conto do Allan Poe, O Homem da Multidão, né? E aí você vê uma virada para o pós-moderno, né? O Homem da Multidão, ele está observando a multidão passar na frente dele, do café confortável, vendo e identificando. Aqueles são os operários da fábrica tal, eles saem a tal hora, aquelas são as senhoras de tal tradição familiar, né? Até que passa um homem que ele não consegue identificar, né? Porque a modernidade é a identificação, né? Quem a pessoa precisa ser conhecido por ela mesma e pelos outros. A ciência vai se colocar também para conhecer o homem, o indivíduo como um corpo, né?
um corpo único. Corpo não é somos, mas um corpo único, né? A individualidade é uma coisa que está no interior daquele corpo ali. O homem da multidão. Então, esse investigador do Allan Poe, ele vê esse homem que não se deixa ser lido. Quem é esse homem? De onde ele vem? Como eu vou ler? Como eu vou ler esse homem? Isso é interessante. Eu vou fazer... Um homem sem identidade. Um homem sem identidade. Um homem sem identidade não é um homem. E agora? Né? E agora? É uma boa. Só um minutinho. Vou fazer um intervalinho e a gente volta a tentar responder isso.